Você está na Estaniado Web TV, de União Piauí, o melhor da TV regional, fazendo a nossa cidade brilhar muito mais. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Resenha Esportiva, um programa jornalístico da TV Estaniado, de União Piauí, com a apresentação do nosso locutor e narrador Onofre Filho, o Bola de Ouro. Desta vez, a equipe da TV Estaniado pegou a estrada e foi parar no povoado Centro dos Limas, na zona rural de União, para um bate-papo bem descontraído com o amante do futebol, Raimundo Nonato Lima Rodrigues, ou simplesmente Nonatinho. Ele começou ainda menino no time de base do povoado Várzea dos Bois. Foi um dos maiores artilheiros do futebol unionense e hoje, com 47 anos de idade, é empresário no ramo de ração animal, mas mantém o seu próprio time, o VN Rações Esporte Clube. Convidamos a você a acompanhar este podcast até o final e, se possível, deixe o seu gostei, faça seu comentário e espalhe essa história inspiradora para outras pessoas. A equipe da TV Estaniado, de já, agradece a sua colaboração e audiência. Boa noite, amigos! Estamos mais uma vez trazendo para você uma edição do podcast Resenha Esportiva, aqui pela TV Estaniado. Olha, hoje nós viemos à zona rural do nosso município, aqui na Grande Divinópolis, mais precisamente aqui no Centro dos Limas, para conversar com uma pessoa que tem uma história muito bonita dentro do esporte unionense, mais precisamente o esporte da zona rural e também entrando pelo campeonato rural, começando como jogador, depois treinador, depois dono de equipe e muito mais. A gente vai falar de um vencedor, né? Que teve muita sorte, também muito brilho e também aprendeu a jogar bastante e com isso cresceu dentre os seus colegas no esporte pelas equipes que ele disputou. Eu estou falando aqui do Raimundo Nonato Lima Rodrigues, o Nonatinho, um dos melhores camisa número 9 que a gente já teve dentro da sua época esportiva. Ele realmente marcou muitos gols e deixou a sua marca por onde passou. Boa noite, Nonatinho, Raimundo Nonato. Você agora pode começar aí com as suas considerações iniciais, falando aí da sua pessoa. Boa noite, compadre Onofre, meu amigo Eudes e ao telespectador do canal Estaniado TV. Hoje eu agradeço a Deus por esse momento, né, de receber vocês aqui na minha casa, por falar um pouco da minha vida. Minha vida é um livro aberto, como você sabe, né? Vem me acompanhando aí há 30 anos aí. E hoje eu estou aqui para responder milhares de perguntas aí do povo. Olha, a gente hoje traz a terceira pessoa, o terceiro entrevistado, a terceira edição desse podcast Resenha Esportiva, que tem várias funções. Uma delas é resgatar a história do esporte unionense, dos atletas, da época em que eles atuaram e de uma forma em geral. Então, cada pessoa, convidado, vai trazer aí a sua história dentro de uma conjuntura local, né? De toda a cidade de União, a representação. E ao final de todos esses entrevistados, nós vamos conseguir resgatar a história do esporte unionense através da TV Estaniado, através do podcast Resenha Esportiva. Raimundo Nonato, como foi que você começou a jogar futebol? Naquela época no interior, a gente sabe que era até mais difícil as condições para se praticar futebol, né? E você começou muito novo lá na sua região, já atuando como um grande jogador. Aos 12 anos, eu já implorava uma vaga no time da Várzea dos Bois, né? Com o treinador Antônio
chamava Antônio dos Porcos na época. E eu sempre acompanhava a equipe dos profissionais. A gente tinha a equipe juniores e os profissionais. E eu já, juntamente com acho que uns 3 moleques ali, a gente já implorava para subir na base, né? Naquele tempo era o amador, mas a gente tinha como profissional, né? Time de adultos. Aos 12 anos já joguei meu primeiro campeonato. Joguei não, acompanhava, né? Mas já tinha meu nome na lista. Com 12 anos de idade, primeiro campeonato rural. E vinha acompanhando. Tinha oportunidade aqui, tinha oportunidade de um ano, no outro não tinha. Mas aos 15 anos já joguei mesmo como titular. E já me destaquei em toda a zona rural de União, naquela equipe da Vargem dos Bois. Passando aí pelas umas bases que tinha o Flamenguinho da Varginha, que realmente foi que me revelou. O treinador Jesus Dica, na época, me revelou aí dessa base lá do Flamenguinho. Gente, já caí na mão do saudoso Elias Celso, né? Foi que levantou minha carreira. Aos 17 anos já fui artilheiro do Rural pelo primeiro ano. Você lembra aí dos atletas que jogaram com você nessa primeira etapa, lá pelos 12 anos, aí quando, na época ainda de Flamenguinho? Lembra, isso aí tá tudo na memória. Às vezes eu sento aqui e a gente chora, né? Quando lembra do nosso passado, das nossas amizades, da nossa infância. Lembro todos. É o Hernando, tem o Chiquinho, tem o Claudeano, tem o Zé Augusto, o Mudão, o João Vaz, o Toninho Vaz, o Raimundo Vaz, o Chico Vaz, que é quase da minha idade, mas a gente tirou ele para ser o treinador, que chamava Carlinho Vaz na época. E já tem a geração mais nova, que é o Marcos Vaz, e por aí vai. Eu relembro todo mundo, tá todo mundo aqui na memória aqui ainda. Você falou 2 nomes agora há pouco, Carlinho Vaz, Elias Celso. Que esses homens representaram, ou ainda representam até hoje, na sua vida, para que você pudesse ter esse início no futebol e essa ascensão, esse crescimento rápido, durante vários anos, dominando aí como um dos melhores camisa nova da cidade. Esses caras aí, esses 2 nomes aí, uns âncora, né? Pra mim, no esporte unionense, do interior unionense. Começar pelo seu Elias Celso, saudoso Elias Celso, a gente veio de uma geração de 18 meninos lá da Vargem dos Bois. E ele sempre acreditando, pai, vamos fazer um time aqui para substituir esses futuros atletas aí, que já estão cansados, já estão velhos. Vocês vão substituir esse rapaz aí. Tenho fé que vocês vão jogar comigo. O primeiro rural que ele botou, uma meninada de 15 anos, nós não ganhamos um jogo. Não ganhamos um jogo, mas ele sempre acreditando na gente. E foi o que deu. E o Carlinho Vaz foi o que já recebeu lapidado, né? Só mesmo para botar em prática e trabalhar. E foi esse sucesso todo aí nos anos de 99, 2000, foi onde a gente arrebentou mesmo. Principalmente no ano 2000, né? Que o time da Vargem dos Bois fez umas campanhas impecáveis aí. Que a gente caiu tipo no grupo da morte, né? Na época lá. E a gente conseguiu passar. Ficamos em primeiro lugar nesse grupo aí. Só a prata da casa, uma rapaziada aí que vou morrer e vou levar todo mundo aqui comigo. Pois é, depois dessa primeira participação, mais na sua região, junto lá com os seus conterrâneos de localidade, você conseguiu avançar. Você lembra quais outras equipes que você defendeu no rural, sem ser a Vargem dos Bois, lá o segredo da sua região? Infelizmente não tem outra equipe. Foi só a Vargem dos Bois, porque lá naquela época a gente não saía. Não tinha dinheiro, não tinha nada que tirasse a gente do nosso clube. Era o amor mesmo a camisa. Infelizmente, ou felizmente, não joguei por nenhum outro clube no rural. Assim, do meu município, mas joguei o rural também de Lago Alegre por 2 anos pelo Salobo, sendo vice-campeão lá também. E joguei 2 anos o rural de Teresina pelo Gurupá, sendo vice-campeão lá na outra região. Mas aqui no município de União, somente pela Vargem dos Bois mesmo. Qual é assim, aquele momento de glória, né, de gol, um gol que você tenha marcado aí, que marcou a sua história, né? A gente sabe que você marcou muitos gols, mas tem aquele que é aquele que deixou mais marcas, mais boas lembranças na sua memória. Tem. A gente imortalizou ele no Gol de Ouro de União, no esporte, né, no programa União nos Esportes. Mas tem um jogo também que realmente eu lembro. Eu com 17, 18 anos, a primeira classificação da nossa equipe para o estádio, que antigamente o negócio da gente era classificar para vir para o estádio. A gente não entrava nem em campeonato pensando em título na época. Você sabe, né? Aquela emoção de trazer os homens, pro torcedor para o estádio.
Aí o primeiro ano que essa rapaziada, acho que foi 99, que a gente pegou a gamileira do Zé Raimundo Né, e uma promessa tinha marcado 8 gols em um jogo, lá no Segredo, que a gente olhou lá o Mandacaru, e eu fazendo 8 gols, e ele fez uma aposta com o professor Limão, né, o presidente da Liga, o professor Limão, que se eu fizesse um gol em cima da gamileira, ele me dava na época R$500. Eu apenas com 17 anos, e eu vim, fiz 2 gols em cima da gamileira, infelizmente perdemos o jogo por 3-2, mas os 2 gols quem fez foi eu. Depois, você parou um pouco de jogar e aí retornou como treinador, já em uma outra região, aqui nessa região do Divinópolis. Nós estamos falando aí do PFC Volta, né? Que foi uma equipe onde você conseguiu triunfar e passou a ser campeão do Rural. Aqui foi onde eu realizei o sonho, né? O sonho de antigamente, que vinha se arrastando. Passei 10 anos afastado do futebol de União, a trabalho, e voltei aqui para o município. E por obra do destino e de Deus, a primeira pessoa que eu encontrei da minha volta foi você. Uma narração de jogo lá no Cabeça. A gente conversou, já almoçamos junto e continuamos a nossa amizade. O PFC Volta é uma parte da minha vida também. É outra história à parte que realmente eu vou levar para sempre. Jogadores, treinador. Eu trabalhava no abatedor de frango, juntamente com o Ilami, um irmão para mim, que a gente ainda vai falar dele aqui ainda. E ele dizia assim, ele montando um time pro Rural, e ele não sabia que eu tinha participado como jogador 12 anos do Rural. Nós trabalhávamos de madrugada e ele começa a quero jogador tal, e eu só ouvindo. Eu digo, Lamito, quer saber de uma coisa? Tu sabia que eu joguei o Rural de União 12 anos, fui artilheiro do Rural 2 anos. Isso conversa, foi. Eu tenho um recorde aí no Rural que eu acho que ninguém nunca quebrou. Aí ele falou assim, rapaz, eu tô fazendo um time pro Rural, depois faz o time aí que eu te ajudo. A gente brincando de ser empresário, né? Eu e ele, nós brincávamos de ser empresário, eu com o Ilami. Eu me arrastando com minha pequena empresa, ele com a dele. Não, depois faz um time aí, leva o projeto lá pra mim. Eu com brincadeira, chegou no outro dia, ele chegou aqui com um projeto aqui. Ele disse, pô, nós vamos assinar um contrato aqui de 5 anos. Eu, dirigente, você fica como diretor de futebol. Eu, presidente da equipe, você é diretor de futebol. Tá tudo bem. Aí o primeiro ano a gente classificou, perdemos as semifinais. Aí teve o segundo, parece que o terceiro ano, a pandemia. Já o 4º ano a gente fez uma equipe aí, foi quando a gente chegou ao título. E fomos campeões do Rural pela primeira vez. Eu, na história, e a volta dos cadetes também. Pois eu lembro. O ano foi 2022, em cima de Davi Caldas. Você poderia falar um pouco aí dessa campanha? Se você lembrar, assim, quais os times, vários times que vocês enfrentaram em 2022 e foram passando, foram vencendo. Tá na sua memória todos esses jogos, a campanha do grande título da volta dos cadetes no Ruralzão com o presidente Donatinho? Tem grandes confrontos aqui na primeira fase, com o Divinópolis, com a EMA, com o próprio Zundão do seu Antônio Chico ali. Teve confrontos aqui diretos aqui, de vida ou morte. A gente partiu para as 8ª, fomos jogar no Ginho Papeiro, lá do menino lá, rapaz, lá, passamos lá pelo Ginho Papeiro, fomos jogar na Lagoa do Egito, outro time fortíssimo na época. Lá nas quartas de finais, ganhamos 2 jogos de ida e volta. Não, lá empatemos 0-0 e aqui nós matamos o jogo aqui dentro da volta. Aí fomos para as semifinais com a fortíssima Ininga, que todo mundo falava, agora a volta sai, eu recebia recado, aqui tá a região lá mesmo, a volta agora não passa. E eu sabia que o time que a gente tinha montado era para ser campeão. Ficava caladinho na minha aqui, recebemos a Ininga aqui, ganhamos de 2-1 e fomos lá dentro da Ininga, ganhamos de 2-1 e passamos para a grande final. Depois das comemorações da volta dos cadetes, né, pelo Ruralzão, aí houve a saída do dirigente Donatinho da equipe. Aí você partiu para onde? Você foi atuar em que equipe depois da volta dos cadetes? Tirei um tempo para a família, né? Que a minha esposa ficava cobrando muito as saídas todo sábado, todo domingo atrás do futebol. E aí eu dei um tempo, conversei com a direção da volta, eles aceitaram me dar um tempo, né? Mas não sabiam os meus planos, que os meus planos eram de não voltar mais.
E meus planos eram não voltar de jeito, mas não pro futebol. Eu pensei em desistir do futebol por um tempo. Tem umas decepções aí que a gente não vai falar aqui porque não compensa. Mas é umas coisas que realmente me fez eu desacreditar do futebol. Mas aí ela mesma me botou no futebol de novo. Ela me via muito triste, domingo, que disse, rapaz, tá faltando alguma coisa pra ti. Eu digo, tá faltando. Me diga aí, sabe o que é que tu vai fazer? Faz uma equipe pra ti. Tu mesmo manda, ninguém vai mandar em ti. Acaba a decepção, o que tu fizer, fez. O que ganhou, o que perdeu é você. E aí lá se vai eu com a VN Rações. Um sucesso, estourou aí. O primeiro campeonato, já foi campeão invicto, lá no PH Rancho, no Mucambo. Botei o segundo aqui na liga, infelizmente não ganhei, mas fui vice-campeão. Esse ano já estou com o primeiro título, que era o torneio lá do Honório, a gente já foi campeão. E estamos por aí, estou aqui. Estamos apresentando Podcast Resenha Esportiva. Oferecimento: Atacadão Laís, uma empresa do grupo O Passarinho de Supermercados. Esmeralda, rosas do deserto, plantas ornamentais, frutíferas e medicinais. Grupo Bola de Ouro, propaganda volante e narração de eventos esportivos. Doutora Gabi Marinho, nutricionista. Se permita viver novas experiências. Siga no Instagram. Escritório de Advocacia Doutor Adailton Silva. Causas cíveis e criminais. Além da equipe de futebol, você tem agora também destinado tempo para os torneios de pênalti que acontecem, também para os jogos Masters, né, que realmente tem tido um grande alcance, e você tem sido um dos colaboradores para manter aí a chama do quarentão e também do cinquentão, né? É verdade. O quarentão entrou já no meu sangue aqui na veia, com tudo aí. A gente tá com um projeto aí, super projeto, a gente com o grupo Original Master aqui com o Joaquim. Onde eles estão, eles pedem a minha presença, o domingo que eu não posso ir, já falta gente lá no grupo. Infelizmente eu não estou podendo acompanhar eles, porque dá até um tempo ainda para o profissional ainda, a gente está envolvido um pouco no rural ainda também. Aí tem que dividir o tempo, né, para o rural e para o futebol master também. O que representa para você aí esse grupo de amigos, que até você já citou um aí, o Ilami, o Diá, o Joaquim, o Lázaro, né? Até mesmo agora o próprio Nana, para essa continuidade de manter um ciclo bom de amizade nessa área esportiva? Eu acredito que é um trabalho concluído, né? Agora vem o reconhecimento, né? Acredito que estou recebendo reconhecimento de muitos dando muito trabalho. E como eu disse que ia falar do Ilami, eu vou falar um pouco dele, do dia da comissão técnica que a gente montou, que realmente, uma vez você me perguntou, no dia que a gente foi campeão lá no estádio, o que a gente tinha feito? Eu falei para você, trabalho e honestidade. E se não tiver isso no futebol, não adianta. E eu vi isso muito com o Ilami, né? A honestidade, o trabalho, o empenho daquela equipe ali, daquela equipe campeã, os jogadores. Hoje eu tenho todo como os filhos, aquele grupo campeão, eu reúno eles tudo ainda em jogos que não estão jogando para mim, mas onde me vê, vão tudo para onde eu estou. Considero realmente um pai. E ali é uma família, a família não nativa, a família VN Rações, como eles chamam. Estão todos no grupo aqui, o meu grupo da VN Rações, aquele jogador, estão todos no grupo aqui. Como é que você vê hoje aí o futebol? Que o futebol hoje, ele é caro, não é mais como antigamente, que todo mundo apenas jogava, quem tivesse chuteiro ou não jogava também, jogava com chuteira velha. Como é que você vê o futebol hoje aí, com tantas despesas que trazem os atletas e uma equipe para participar de uma competição? O futebol amador, infelizmente, perdeu o brilho, né? Eu acompanho muito, ajudando a equipe, botando o meu próprio time. A gente vê a luta do dia a dia, atrás de jogador, a gente se humilha pro jogador. E hoje, realmente, o futebol perdeu o brilho. Eu lembro que, na minha época, a gente saía quilômetros e quilômetros a pé, jogava descalço, dentro de lama, e a gente queria era jogar. Hoje não, a gente vai buscar jogador em casa, e o cara quer dinheiro, quer tudo ainda. E a gente tem que fazer para manter o futebol. Se não fizer, não tem mais futebol. A gente tem os esforços que a gente faz, os dirigentes, os microempresários. A gente vê o esforço da secretaria também. Não pode fazer muito, mas faz também. A gente sabe que faz. O esforço da prefeitura, do prefeito. Porque para manter o futebol, senão não mantém não.
E você, como é que você tem feito aí esse jogo de cintura para VN Rações patrocinar? A gente sabe que é uma empresa média, de pequena média, mas ter patrocinado tantos eventos esportivos e até mesmo não esportivos em nosso município. Foi uma coisa que eu pedi a Deus, né? Pedi a Deus para me dar o conforto meu e da minha família, me der o básico para me viver, o resto que sobrar, eu fazer o básico também em alguma coisa, né? E não seria melhor eu fazer do futebol, que é a minha área, né? A área que eu gosto muito. E a gente se vira nos 30, eu não deixo um dirigente chegar na minha casa aqui pedir um patrocínio e ele voltar cabisbaixo, não. Mesmo que eu não ajude na hora, mas rapaz, tal dia você pode vir, eu vou pessoalmente, você já me veio em vários eventos, a gente vai e patrocina, e a gente vai se arrastando aqui. O Grupo Cacique foi quem impulsionou você para trabalhar nessa área que você trabalha hoje, porque você trabalhava lá com frango, conhecia as rações, os tipos de rações, era uma empresa agropecuária, e foi isso aí que levou você a montar a empresa VN Rações? Trabalhei por 3 anos lá na Cacique Agropecuária, não mesmo para o próprio Paulo, né, mas uma empresa de Fortaleza, que era a Cialne, Companhia de Alimentos do Nordeste, onde eu adquiri muita experiência, mas tive muito conselho do seu Paulo também, uma pessoa que realmente me ajudou muito, entendi do assunto, do agro, do campo, e até hoje ele fala comigo, me pergunta onde a gente se encontra nos eventos, pergunta como é que eu tô, já me ofereceu até ajuda, porque eu caí num golpe aí de clonagem de celular, e ligaram para ele pedindo ajuda, né, em meu nome, e um dia ele veio aqui e perguntou se eu tava precisando de dinheiro. Não, pastor Paulo, eu caí foi num golpe aí, não se preocupe não. Pois é, que se você precisar de mim, sempre eu estarei aqui, porque eu sei que você é uma pessoa do bem. Um outro detalhe, né? Depois da VN Rações, depois do esporte, aí veio a ideia de participar da política. Você quase andou quase saindo como um candidato a vereador pelo nosso município, né? Sim, fiz pré-campanha 3 meses ainda. Fui num partido pequeno, um partido novo. E fui bem aceito pela população através do nosso trabalho, né, de caridade, que a gente faz muito. Infelizmente, não continuei, um pequeno problema aí do partido, mas a gente sempre vive dentro da política, né? Rebate de um lado, a gente critica do outro, elogia do outro, e sempre a vida da gente é política. E eu tô aqui, pode ser futuramente, ser candidato, eu não sei, mas estou sempre dentro da política. Como é que você vê a atual conjuntura nossa, União, Piauí, Brasil, sem nomes, mas como é que você está vendo aí o Brasil, a União e o Piauí, de uma maneira em geral, agora já nesse 2026? Começar aqui pelo município, um município muito bem organizado, né? Graças a Deus, é uma boa administração do nosso prefeito aí. E partido pelo estadual, não vejo muita dificuldade também não, né? Segurança, a gente vê a segurança do Piauí muito bem montada. Sobre o Senado Nacional, eu prefiro não optar. Muito bem. Então, gente, você tem acompanhado aí todas as informações, a história. Agora a gente vai também abranger outros temas. Eu gostaria... Vou passar aqui para você, Renato. 4 palavras. 4 palavras. E dessas 4 palavras, você vai escolher a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. E depois também dizer por quê. Olha, vou falar dinheiro, família, Deus e saúde. Qual desses 4 é o primeiro mais importante para você e por quê? Deus, dinheiro, saúde e família. Se você esquecer algum, eu lembro você. O primeiro para mim é Deus, né? Em primeiro lugar é Deus, porque Deus, através de Deus, já entrava a saúde, entrava a família para perto, entrar um pouco de dinheiro também. Tudo através de Deus, né? Mas, em segundo lugar mesmo, a família, né? A base de tudo. É porque é a base. É a base de tudo, é onde a gente começa, onde você traz todos os problemas do dia a dia, você traz pra cá. Aí você chega no sofá daquele dali com a esposa da gente, a gente começa a se abrir.
mesmo querendo, ela entra na sua vida, né? Aí você se abre, aí você amanhece o dia de outro jeito. Por isso que a família é a base de tudo. Então, primeiro Deus. Primeiro Deus, segundo a família. Aí falta ainda dinheiro e saúde. Eu vou botar saúde em terceiro lugar, né? Saúde e dinheiro. Dinheiro é bom também, porque a gente resolve muitas coisas, mas eu vou deixar o dinheiro por último. Por que a saúde? A saúde porque é onde você tem a força, né? Para trabalhar, o ânimo, né? A saúde é tudo também na vida da pessoa, reanima a pessoa, né? Eu vou falar do dinheiro também. Dinheiro eu vou deixar ele em quarto lugar, que para muita gente bota em primeiro, né? Então eu não. Eu primeiro Deus, segundo minha família, a saúde em terceiro lugar. O dinheiro eu vou deixar por último, porque o dinheiro a gente tendo Deus, a família e a saúde, o dinheiro a gente com toda certeza a gente corre atrás dele e pega. Estamos apresentando podcast Resenha Esportiva. Oferecimento: Atacadão Laís, uma empresa do grupo O Passarinho de Supermercados. Esmeralda, rosas do deserto, plantas ornamentais, frutíferas e medicinais. Grupo Bola de Ouro, propaganda volante e narração de eventos esportivos. Doutora Gabi Marinho, nutricionista. Se permita viver novas experiências. Siga no Instagram. Escritório de Advocacia Doutor Adailton Silva. Causas cíveis e criminais. Agora falar uma palavra polêmica, mas não precisa citar exemplos, mas a sua opinião. Arbitragem. Como você vê a arbitragem? É complicadíssimo. Preciso responder, tá bom, vou responder. Eu vou falar a verdade, não minto, não me escondo de trás de ninguém. Hoje a arbitragem de união, vou falar de união. Hoje a gente vai para um jogo, a gente super elogia um cara, né? Um árbitro. No outro final de semana a gente vai no outro jogo, o mesmo árbitro, aí já falou que não deve fazer. Aí hoje, já tô suspenso aí por causa de crítica, né? Um gosta de mim, outro não gosta. Portanto, hoje, ontem mesmo a gente passou mas eu não critico mais. Hoje eles olham para mim, eu fiz que não existe. Mas eu vou uma porcentagem de 100, o 60% aqui para arbitragem de união. As máquinas bets, aquelas empresas de bets que investem em esporte, mas também contribuem para que o esporte não tenha tido mais aquela seriedade a nível nacional e até mundial, né? Como é que você vê aí essa participação dessas empresas bets que muitas vezes manipulam resultados, placar, tudo? Tem sido realmente dois lados, positivos e negativos para o esporte. As bets é um problema mundial, isso aí. Eu vejo no meu ponto de vista que os governos federais já tinham que ter acabado com isso, a Polícia Federal. Isso aí, depois que começou as bets, não existe mais futebol. Não existe mais amor à camisa. Hoje tudo é pelo dinheiro. Hoje você vai, citar aqui o Bruno Henrique, daquele dali, um cara muito-milionário ali. No ano passado foi investigado e foi comprovado que ele tinha culpa naquele negócio de beneficiar um irmão. E aí eu não acho correto isso aí não. Já era para a Polícia Federal ter entrado no caso e banir isso aí do futebol. Você tem um ídolo? Quem é o seu ídolo aí atualmente? Ou já passou de época o ídolo, mas continua sendo ele para você? Nacional? No futebol. No Nacional? Sim. Tenho. Eu me inspirei muito minha carreira, eu acho que a gente é da mesma idade no Ronaldo Fenômeno, né? Uma seriedade, um cara fantástico. E nós tínhamos, acho que a mesma semelhança de não querer brincar. Não querer brincar, sempre era fazer gol, né? E me inspirava muito nele. Hoje, ainda, quando eu vejo aquele cara ali, eu vejo a sinceridade, né? Eu vejo os podcasts que ele participa aí, a gente vê ainda que ele sofre, né? Ele sofre por um momento do nosso futebol, igual eu. A gente vai assistir um jogo aí e eu não assisto nem o jogo todo, eu vou embora, porque, com todo respeito à meninada, mas não compensa. Você é flamenguista, né? O que você poderia prever aí, Flamengo 2026? Uma máquina, né? Mas a gente já passou por uma decepção. Já fui zoado aqui a noite todinha, mas a gente tem que acreditar. O ano passado também começou assim.
desacreditada. No meio do ano começou a embalar e ganharam aqueles que ganharam, né? O flamenguista é assim mesmo, né? Tem que sofrer um pouco. Campeonato Brasileiro 2026 já começou. Quais as previsões que você acha aí? Quem vai chegar na frente aí nessa edição de 2026? Tem potência, né? Tem potência, os times estão se equipando bem direitinho. A gente vê aí o próprio Corinthians aí, com um belíssimo treinador, pouco recurso, já tá tomando a frente aí dos principais clubes, né? Com um grande título ontem. A gente vê também o Cruzeiro, né? Com grandes projetos. Essas staff aí estão chegando aí, estão realmente mandando no futebol que estava desacreditado e isso eu fico feliz, porque a gente vê competição disputada no futebol brasileiro. Eu fico feliz por isso. Olha, gente, é muita coisa hoje passando aí pelo Raimundo Nonato nessas informações ao nosso podcast. Nós vamos retornar mais uma vez aqui à União, a disputa União. Nós estamos na disputa já começando a ficar acirrada pelo Campeonato Rural 2025-2026. Como é que você está vendo aí essas 16 equipes? Arrisca aí a dizer mais ou menos, eu não vou dizer nem o campeão, mas quais as duas que poderiam ir para a final? Eu estou até suspeito para falar disso. Ontem a gente teve surpresa, né, na rodada. Me surpreendi muito com alguns resultados, principalmente da Lagoa do Egito, né? Porque jogou com uma grande equipe, que é o São Geraldo. A equipe que eu enfrentei no ano passado, eu digo porque eu sei o que foi que eles enfrentaram ontem. O próprio Buriti Alegre, que ganhou do atual campeão, né? A Santa Maria, né? Que ganhou do Divinópolis, uma seleção também. E aí a gente fica até com o pé atrás de dizer os palpites, né? Mas tem grandes projetos aí. Eu acredito que tem o próprio Bebedouro, onde que perdeu, mas tem um grande time. Tem a Pedra de Fogo do meu amigo Renan. Tem o professor Marcos Cadáver Caldo. E eu vejo esses três projetos aí, né? Mas infelizmente Bebedouro e Pedra de Fogo já vai sair um, né? E a gente vê, graças a Deus, e agradecer a Deus pelos esses projetos que a gente está montando no interior para reforçar o futebol do Campeonato Rural. Mas o que eu vejo mesmo, os dois projetos fortíssimos mesmo, vou dizer o palpite aqui, é Pedra de Fogo e Davi Caldas. Olha, a gente vai, uma pergunta que sempre ela vai estar presente. Seleção brasileira, dá para acreditar ainda na conquista de um título? Dá, tenho muita fé, sou brasileiro, mesmo com o nosso futebol embaixo, mas eu acredito com o Ancelotti ali, vai dar oportunidade para a garotada. A gente vê o próprio Endo que estava escondido, está arrebentando já, tem o Estevão. Eu acredito que a volta do Neymar, tenho certeza que ele vai voltar. E eu acredito muito na nossa seleção brasileira. Boto fé, eu acredito que o título vem esse ano. Então, Copa do Mundo, o Brasil pode estar incluído dentre os favoritos. Com quais outras equipes? A gente tem a atual campeã a Argentina, né? Que ninguém nunca pode esquecer os argentinos. Fortíssima seleção. A gente vê os franceses aí que estão voando também. A Espanha, né? Que está com outro time de garotos aí. E eu vejo a disputa, né? Os semifinalistas, vamos supor, os semifinalistas entre Brasil, Argentina, Espanha e a própria França. A França são seleções fortíssimas. Muito bem, gente. Olha, nós continuamos aqui com o Raimundo Nonato, o Nonatinho, um dos melhores camisa 9 desta cidade. E a gente já dando-se por satisfeito com muitas das suas respostas, né? Então a gente vai passar aqui as palavras para ele, para as suas considerações finais, agradecendo em nome de toda a equipe da TV Estanhado Podcast Resenha Esportiva, com o Onofre Filho e com o Eudes. Os agradecimentos é a Deus, né? Em primeiro lugar a Deus, a vocês por ter me dado essa oportunidade, o canal Web TV, né? E dizer que o Nonatinho hoje só é uma pessoa realizada, sou muito feliz, uma pessoa muito feliz. Todos os meus objetivos praticamente estão alcançados, né? Profissionalmente, familiar, na área do esporte. Sou uma pessoa muito conhecida, graças a Deus. Na área profissional, de negócios também, sou muito conhecido na minha cidade. O que eu queria, o meu pensamento era o meu conhecimento da minha cidade. Eu batalhei muito, hoje, graças a Deus, sou reconhecido municipalmente na área do esporte, na área do trabalho, de amizade.
Isso é o mais importante. Tenho muitos amigos no meu interior por onde a gente anda. Você é prova viva disso, por onde a gente anda. Através da minha empresa também, a gente está alcançando mais lugares aí, mais longe aí. E até o Maranhão, o próprio Maranhão a gente já está querendo alcançar. Abraçar, que já tem muitas amizades por lá. E agradecer a Deus. E dizer que o Nonatinho da Ração, hoje é o Nonatinho da Ração. Antigamente era o Nonatinho da Voz do Boi, hoje é o Nonatinho da Ração. Vai estar sempre aqui, para precisar da área do esporte, saúde, a gente está sempre por aqui. Muito obrigado. E para você, a gente deseja uma ótima noite e convida para que você continue aí com a TV Web Estanhado e também acompanhando aí os podcasts, né? Podcast Resenha Esportiva com o Onofre Filho. Até a próxima. Muito obrigado. Ajude a fazer a nossa programação. Colabore com ideias e sugestões. Participe ativamente pelo nosso WhatsApp. Mande sua mensagem de texto, voz ou vídeo para 86 98820 7094. Este é o canal que liga você a Estanhado Web TV de União Piauí, fazendo a nossa cidade brilhar muito mais.